Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos dito. Uau, Paulo aqui foi forte. Maldito seja se eu for aí, um companheiro meu, um cooperador meu, ou mesmo anjo que venha do céu pregar o evangelho diferente. Irmãos, isso é convicção. Paulo tinha convicção que o que ele pregou para os Gálatas é a economia de Deus. Você e eu precisamos ter convicção naquilo que nós cremos. Eu desculpe falar assim, irmãos, hoje nós temos muitos irmãos que estão na vida da igreja, mas não têm convicção. Por isso, esse é o encargo do irmão Dong. Precisamos nos aprofundar, ter convicção. Não é só participar de uma reunião, manter a vida da igreja. Não, precisamos aprofundar. Ler a Bíblia, ler os nossos livros. Eu vou dizer aqui, irmãos, os livros que nós lemos são o segredo para que nós tenhamos o conteúdo da economia de Deus. Muitas vezes só lendo a Bíblia nós não temos conteúdo suficiente. Daí esses livros explicam, e quando explicam, irmãos, os versículos se abrem e você é levado para outra esfera. Assim como, versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, servo de Cristo, aqui a palavra grega é muito forte, é escravo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu vou ficar um pouco nesse versículo, porque tem coisas boas para mostrar para os irmãos. Paulo ficou chateado porque eles receberam outro evangelho. Versículo 6 fala: eu fico admirado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho? Irmãos, eu vou dizer, outro evangelho é qualquer coisa que não esteja relacionada com Cristo e a economia neotestamentária de Deus. Pode até ser coisa boa. Pode até ser coisa boa. Então aqui nós vemos, eu quero fazer uma definição. Quando falamos de Filipenses, vai ser falar sobre o progresso do evangelho. Então vamos aproveitar e definir o que é esse evangelho. Que evangelho é esse que nós queremos que avance? Então vamos lá, irmãos, isso aqui nós vamos garimpar agora, os versículos, tá? É uma dica para vocês, para garimpar os versículos. Versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então aqui temos definição do que é o evangelho. O evangelho é o evangelho da graça de Cristo. Número 1. Número 2, versículo 7: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então a segunda definição do evangelho é o evangelho de Cristo. Primeira definição, o evangelho da graça de Cristo, é o evangelho da graça. Segundo, o evangelho de Cristo. Vamos agora para o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Esse evangelho não é segundo o homem. Você pode ouvir muitas coisas, autoajuda, essas coisas. Essa é a palavra do evangelho é segundo o homem? Então não é o evangelho, é outro evangelho. Então terceiro, o evangelho não é segundo o homem. Quarto, versículo 12: porque eu não o recebi de homem algum. Esse evangelho nós não recebemos de homem algum, ou seja, não é uma coisa humana, não é alguém que inventou e passou para nós. Quinto, nem o aprendi de homem algum. Na verdade a palavra grega não é aprender, nem me ensinou homem algum. Não é um evangelho que um homem nos ensine. Por isso, irmãos, é importante, esse evangelho vem de Deus, tem que estar no nosso espírito. Último, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Esse evangelho é o evangelho da revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu quero agora falar um pouquinho mais desse evangelho. Nós já temos os evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Mas esses evangelhos são evangelhos que falam do Senhor enquanto Ele vivia aqui na terra. Você pode ver, irmãos, que o evangelho de João é bem diferente. Foi escrito no final do século I, para completar o conteúdo dos outros 3 evangelhos, que são considerados os evangelhos sinóticos, ou seja, tem muitas coisas parecidas. Mas faltava a parte da revelação, que Jesus Cristo era também o Filho de Deus. Então Deus teve que usar o João na ilha de Patmos para escrever o evangelho de João. Ali nós temos muita revelação. Mas ainda assim, os evangelhos, os 4 evangelhos, falavam do ministério terrenal do Senhor. Esse evangelho não estava completo. Por isso, eu vou ler aqui com vocês Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 25. E é importante esse versículo. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Infelizmente, na nossa versão, essa frase, dar pleno cumprimento, não transmite a ideia da língua original. Na verdade, na língua original é bem mais simples. Eu vou ler como deve ser: para completar a palavra de Deus. Paulo recebeu de Deus o encargo super especial. Por isso que ele foi para a Arábia. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Ali, Deus revelou para ele algo especial lá do céu. O ministério de Paulo era completar a palavra de Deus. O que faltava. Assim como João mais tarde completou os evangelhos, Paulo tinha uma parte muito especial. A ênfase de Paulo era apresentar Cristo como o Espírito. Era apresentar a economia completa de Deus, todo o plano de Deus. E Paulo era essa pessoa. Ele era uma pessoa versada, entendida da lei. Por isso que ele pôde fazer muitas alegorias que nenhum dos outros apóstolos fez. Ele conseguia fazer, para trazer o que aconteceu no Antigo Testamento para a realidade do Novo Testamento. Então, queridos irmãos, isso é algo importante. Então, o que Paulo escreveu, olha só, irmãos, agora tudo faz mais sentido. Por isso que Paulo, em suas epístolas, ele usa muito o termo evangelho. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então nós temos, na verdade, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João e o evangelho segundo Paulo. E o evangelho segundo Paulo está em todas as suas epístolas. Esse é o evangelho, são as boas novas. Tudo que nós vamos ver nesta conferência são as boas novas que completam o que foi revelado nos 4 evangelhos. Se a gente se restringisse somente aos 4 evangelhos, faltaria muita coisa. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, muitas vezes os pastores hoje, nos meios evangélicos, a ênfase são os 4 evangelhos somente. Mas na vida da igreja, irmãos, o Senhor nos deu algo tremendo, a revelação. Por isso que hoje nós temos o ministério completo neotestamentário. Vamos ler agora o capítulo 2 de Romanos, versículo 16. Aqui temos um termo, irmãos, e eu gostaria que todos nós pudéssemos ser como Paulo, ter a convicção que Paulo tem. Nos dias em que vivemos hoje, no tempo do fim, no pós-modernismo, nós precisamos ter essa convicção, irmãos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Uau! Que asseveração ousada! Aqui não é o evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. É o meu evangelho. Isso é convicção, irmãos.
Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho que está em Gálatas. Esse é o Evangelho que está em Efésios. Esse é o Evangelho que está em Filipenses. Esse é o Evangelho que está em Colossenses. Então vamos ver alguns itens só, irmãos. Colossenses 1:27. Viu, Roberto Graner? Capítulo 1, versículo 27 de Gálatas. Perdão, Colossenses. Vamos ler Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver alguns itens desse Evangelho, irmãos. Cada item é de nos levar à loucura, irmãos. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Uau, isso é Evangelho. Cristo é em nós a esperança da glória. Mateus não falou isso, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Eles têm a sua importância. Não estamos aqui desprezando de maneira nenhuma os 4 evangelhos. Eles têm os seus lugares. Mas o que Paulo revelou aqui é tremendo. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. E nenhuma dos evangelhos fala que Cristo vive em nós. Agora vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, está vendo o evangelho aqui? Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi selado, querido irmão? Você foi selado. Eu vejo, irmãos, desculpe, né? Todo mundo fala assim, o Wesley trabalhou na NASA e assim por diante, irmãos. Eu trabalhei na indústria aeroespacial, tá? Então, lá eu desenvolvi uns óculos especiais. Eu estou usando esses óculos agora. Eu estou vendo o selo na fronte de todos vocês aqui. Olha, todo mundo selado aqui, ó. E o selo de Deus é bem grande ali, ó. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E o versículo seguinte, isso é o Evangelho, irmão, isso é notícia boa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia que nós vamos herdar Cristo na sua plenitude. Temos uma garantia, temos uma nota promissória. Louvado seja o Senhor. Tá, vamos ler agora Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Cristo habita no seu coração? Coração da Bíblia. Mas Cristo habita no seu coração? Uau! Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Você conhece o amor de Cristo? Que amor é esse? É o amor que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Esse para que sejais não é individualmente, não. Se é individualmente, você vai estourar. É que nem encher uma bexiga, né? Daí você vai enchendo esse balão, daí estoura. Como é que a gente individualmente vai ser tomado de toda a plenitude? Só no corpo mesmo, com todos os irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos ler Colossenses 2:2. Aqui isso é apenas uma amostra, irmãos. Um tira-gosto. Colossenses 2:2. Fala o quê? Bem no final. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus, Cristo. Uau! Que revelação é essa? Puxa vida, versículo 9, 2:9. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Você entende o que quer dizer isso? Irmão, isso é o Evangelho. Capítulo 3, versículo 4. Uau, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Irmãos, aguentem aí. Está difícil para você, está difícil para todo mundo. Aguentem firmes. Por quê? Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 10. Quem é esse Cristo? Aqui fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso será no tempo do fim. Eu dou graças ao Senhor que eu posso dobrar o meu joelho hoje.
e toda língua confesse. Um dia, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E eu posso confessar hoje com a minha língua: Jesus Cristo é o Senhor. Isso é Evangelho. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Sim, eu considero, deveras, considero tudo como perda. Eu abro mão de tudo, tudo vai ser perda para mim. Por quê? Por causa de quê? Da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi aqui quer dizer, eu abro mão de todas as coisas e as considero como refúgio, as considero como esterco, essa é a palavra grega, para ganhar a Cristo. Que evangelho é esse? Você tem, irmãos, a excelência do conhecimento de Cristo? Eu vou dizer uma coisa: quando você vê Cristo de verdade, tiver a revelação e conseguir ver Cristo como Ele é, irmãos, não vai ter mais distração. Você vai ser arrancado com raiz e tudo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, sabe o que é arrebatamento? A palavra, quem quer ser arrebatado? A propósito, quem quer ser arrebatado? Verdade, quer ser arrebatado? Eu vou dizer uma coisa: se você tiver as raízes, não vai subir não. É melhor arrancar a raiz hoje. Você vai arrancar você, é tiririca. Tiririca não vai ser arrebatado. Você tem que tirar a raiz hoje. Se você está preso, com corrente aqui, corrente ali, uma cadeia aqui, cadeia ali, irmãos, vai se subir, estou subindo, pim! Daí cai de novo. Então, irmãos, vamos aproveitar esta conferência e ser desarregado de todas essas coisas. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu abri mão de todas as coisas, eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 14. Eu prossigo para o alvo, o avanço do Evangelho, para o prêmio da soberana vocação. Soberana vocação quer dizer do chamamento lá de cima. Deus me chama lá em cima, graças ao Senhor. Agora, irmãos, vamos avançar, vamos para o centro do que nós queremos falar hoje. Versículo 13, 14, 15, vamos lá. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O versículo 14 parece ser um versículo negativo, mas eu quero, irmãos, aplicar esse versículo para nós. Aqui mostra o caráter de Paulo. Ele lá no judaísmo, ele era o número 1. Ele era excelente no judaísmo. Que coisa negativa. Não, irmãos, não. Deus tem o seu tempo para chamar as pessoas, mas o caráter de Paulo é o que Deus queria usar. O Senhor precisa de homens absolutos hoje, não meia sola. Homens absolutos, que quando se entregam com espírito, alma e corpo. Quando ele estava no judaísmo, ele era 100% pelo judaísmo. Entre todos os seus contemporâneos, da sua idade, ele estava lá no topo. Ele era que nem Eliseu. No tempo de Eliseu, todo mundo, todo jovem arava com uma junta de bois. Por que Elias chamou Eliseu? Elias estava buscando um jovem que pudesse substituí-lo. Ele procurou, não é este. Quando chegou em Eliseu, falou: é este. Por quê? Eliseu arava com 12 juntas de bois. Hoje, queremos ser apenas um irmão medíocre na igreja? Dá para o Senhor só para quebrar o galho? Ou você quer dar tudo? Não me admira que Paulo,
pôde ser tal apóstolo, escreveu 14 epístolas. Por quê? Porque quando ele foi ganho pelo Senhor, ele também deu tudo para o Senhor. Ele era o menor de todos os santos, mas ele falou: e eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então no tempo do fim, o Senhor precisa de pessoas absolutas para Ele. Eu espero, irmãos, que todos nós possamos ser tais pessoas, pessoas absolutas na economia de Deus, tendo somente Cristo como centro. Daí, ele era zeloso, extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Quando porém, vamos ler juntos, irmãos, por favor? Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer. Eu quero fazer uma correção aqui. Se você ler a revista e corrigida, ali está a tradução literal, correta. Infelizmente aqui, a nossa versão revista atualizada é uma das melhores, mas em alguns lugares eles mudaram, tentaram melhorar, mas não melhoraram. A palavra não é antes de eu nascer, a palavra correta aqui é que ao que me separou desde o ventre de minha mãe. Isso é muito mais gráfico, descritivo. Vamos ler desse jeito? Porém, quando porém, ao que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim.